Olá, gente amiga, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro encontro desta nova semana, né? Estamos aí na segunda-feira, dia 22 de março, nos encaminhando para o final do mês. E a partir da próxima semana entramos então na chamada Semana Santa, Semana da Paixão de Cristo, nos preparando para a Páscoa, que tudo indica será mais uma vez diferente, como foi ano passado, né? Não houve as celebrações que costumávamos ter, ou da forma como costumávamos ter. Então é importante que aqui pela internet a gente também possa ter essa reflexão, esse momento. Mas nós ainda continuamos no livro de Provérbios, capítulo 19, os versículos 16, 17 e 18, e que diz assim: quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza, morrerá. Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor. Ele o recompensará. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Eu tenho a impressão de que muitas vezes, quando nós ouvimos os provérbios, nós logo colocamos um determinado filtro. Ah, mas isso era naquela época. Ah, isso era para o povo de Deus do Antigo Testamento. Ah, isso era para os judeus. E esse filtro é uma defesa que nos impede de refletir a atualidade e também a necessidade da gente mesmo ter que mudar algumas atitudes, fazer algumas decisões para ficar de acordo com aquilo que Deus espera de seus filhos e suas filhas. Então é muito mais fácil a gente logo colocar, assim, barreiras para nos preservar. Mas preservar do quê? A gente quer se preservar da gente mesmo. Não, eu quero continuar fazendo as coisas que eu faço. Para mim não importa se é legal ou não é legal, se é bom para os outros ou não é. Tem gente que é assim, tem um pensamento egoísta. Há outras pessoas que não são assim, obviamente. Então veja só, quem guarda os mandamentos preserva a vida. Por trás dos mandamentos, e pensando especialmente dos 10 mandamentos, e que a grande maioria começa com não são só proibições, mas justamente são elementos da ética da vida que nos cercam e cercam o nosso próximo para a proteção da vida. Então veja bem, os mandamentos não é uma questão de fé. Eu nem preciso crer para cumprir os mandamentos, porque eu sei que a finalidade deles são boas. Então, às vezes, por exemplo, ninguém tem dúvida, de que matar uma pessoa é uma coisa errada. Sim, tem pessoas que fazem isso, mas não deixa de ser uma coisa errada. Você dificilmente vai encontrar na Constituição, na lei magna de um país, um artigo que diz assim: aqui em nosso país é permitido matar uns aos outros. Não existe isso. Por quê? Porque está dentro, do pensamento humano que devemos preservar a vida, não só a nossa, mas uns dos outros também. Então, quando nós encaramos os mandamentos como um sistema de proteção, de guarida, de respeito, nós todos vamos viver melhor. Eles não são só para mim, eles são para o próximo também. Na verdade, nós temos ali 3 mandamentos direcionados a Deus, os 3 primeiros, e todos os outros restantes são direcionados ao próximo. Como nós devemos nos portar em relação aos outros e uns aos outros também. Que beleza isto, Então os mandamentos, o respeito, a guarda dos mandamentos não é só por uma obrigação, mas é para a preservação da vida. E quando a gente tem isso em mente, então os mandamentos não são difíceis de serem vivenciados e cumpridos também. Quem ajuda aos pobres empresta ao Senhor. Isso você já ouviu, Pois é um provérbio, Está aqui no livro de Provérbios. O Senhor, ele o recompensará.
Então, aqui, mais uma vez, né, é muito fácil emprestar coisas, dinheiro, bens, e depois requerê-los de volta, e muito mais ainda, muitas vezes com juros e correção. Mas se eu estou emprestando para alguém que não tem condições, então eu não posso esperar que aquela pessoa vai me devolver. Se ela tiver condições, tudo bem, mas se ela não tiver, é um assunto que eu faço com o coração, e não apenas com a razão. E por último, fala sobre a disciplina de filhos. Já torceu o nariz, né? Que história é essa? Bater nas crianças. Não, que não está dizendo bater nas crianças. E nem só para crianças, está falando de filhos. Disciplinar os filhos é uma questão de amor, carinho e de crescimento na vida. Você pode até discordar de mim, você tem toda a liberdade, tá? Mas quando nós não disciplinamos nossos filhos, eles se tornam adultos dependentes, eles se tornam adultos mimados, eles se tornam adultos que você vai ter que criar pelo resto da vida. Isso não é bom nem para eles, e nem para você, e nem para mim. Então, a disciplina significa, não é só uma violência, não é para ser um ato de violência, mas é um ato de reflexão e de prudência. Tempo atrás, fez muito sucesso na televisão, né, aquela educadora que ia nas famílias, né, e ensinava, então, como é que deveria se fazer com as crianças, fez muito sucesso, teve polêmicas também, mas ela tinha aquela técnica do, como é que é, do cantinho lá, né, do banquinho, sentar no banquinho para pensar sobre o que fez. Pois eu acho que isso é muito válido. Isso é uma disciplina. Não houve violência, não houve agressão, a pessoa teve que deixar de fazer o que queria e agora sentar por alguns momentos ali e pensar no que fez. Eu acho que é uma boa dica, é uma boa tática. Mas estamos iniciando uma nova semana, não sabemos o que temos pela frente, por isso vamos orar ao Senhor. Sim, Deus, entregamos em tuas mãos este dia e esta nova semana. Que tu nos ajude a vivê-la, Pai, dentro da tua vontade. Nos dê força, ânimo, capacidade de entender os momentos por que passamos, Pai. Nem sempre são totalmente do nosso agrado, mas muitas vezes, Pai, nós crescemos diante de problemas e dificuldades. Oramos pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, que estão adoentados, que estão, Pai, contaminados com Covid, se recuperando em casa ou estão hospitalizados, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre essas vidas que são preciosas para ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia, gente amiga. Fique bem, fique com Deus e, se Ele quiser, amanhã nós nos encontramos aqui mais uma vez. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.